Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hugo Souza, hein? Se emociona na sua entrevista coletiva, primeira como jogador oficialmente do Esporte Clube Corinthians Paulista e declara todo o seu amor para a Fiel e para o Timão. E ó, tem novidades, hein? O Yuri Alberto tá voltando, já pode jogar contra o Criciúma, pelo menos é a tendência. Bom, pessoal, o Hugo Souza concedeu a sua entrevista coletiva, eu só tô agora conseguindo falar a respeito disso e, cara, é muito legal ver um jogador que não foi criado dentro do clube, que sequer é da cidade de São Paulo, que tem um tipo de vinculação com o Corinthians na infância e que de repente chega no clube e vira uma chave, né? O cara parece que nasceu para jogar ali. O cara nasceu para ser Corinthians. Eu estou falando do Hugo Souza. A maneira como o roteiro, né, como ele chega ao clube, vindo de um time rebaixado, pequeno de Portugal, desacreditado, uma desconfiança tremenda para assumir essa buchinha aí, essa missão ingrata, que era pegar o gol do Corinthians depois de Cássio e Carlos Miguel. E o Hugo, não só pelas defesas, tá? Eu acho que isso é importante a gente dizer. O Hugo Souza me parece ter conquistado o torcedor e o seu lugar hoje no clube pela postura dele também. O Hugo sempre teve personalidade, inclusive isso o atrapalhou em algum momento no Flamengo, né? Muito jovem, aquela coisa, né? Imagina, você está num clube do tamanho do Flamengo e é bem comparável as situações, né? Você está falando de um Flamengo e Corinthians, dois clubes de muita massa, de muita pressão, e ele muito jovem no Flamengo, se perdeu por algumas questões e ele mesmo reconhece isso, que tudo isso fez com que ele chegasse até onde está. O Hugo ele concedeu uma entrevista muito humilde, muito sereno e muito feliz, muito emocionado. Ele falou: a coisa que eu mais vou dizer aqui é que eu estou feliz, porque não estava nem dormindo, estava sonhando com esse momento. E me chamou a atenção algumas coisas que ele falou nessa entrevista, como, por exemplo, que ele dividiu com um amigo, né, da proposta do Corinthians, e aí diz que foi um dia que saiu, cara, só notícia ruim. Aí alguém até brinca com ele, ele fala assim: é mais um dia normal, né? Tipo assim, só notícia ruim do Corinthians. E o cara pergunta pra ele: pô, Corinthians, você viu o que tá acontecendo no Corinthians? Você tá acompanhando o Corinthians? Você tem certeza? Ele falou: tenho, vou. Porque, cara, todo mundo via caos, eu via oportunidade. Era a oportunidade da minha vida. E ele encarou isso, né, cara? Ele encarou como uma grande oportunidade da sua vida. Depois de surgir bem no Flamengo, de repente, né, se inviabilizou, emprestado para um clube super minúsculo de Portugal. O Corinthians vai lá e acha o cara, Fabinho Soldado, né? Vem aqui. E dá essa oportunidade para ele. E ele poderia ter sentido a pressão, poderia ter, sei lá, não ido bem, poderia ter entendido que, vou ficar emprestado aqui, vou cumprir tabela e tá tudo bem. Se jogar, não jogar, vou ganhar meu saláriozinho, tá tudo certo. E não foi o que ele fez, né? Ele chegou com uma fome para conquistar o espaço dele. E é por isso que hoje ele é merecedor de tudo isso. Mas aí ele fala que ele chegou, quando ele cruzou o portão, ele falou assim: cara, é impressionante. Caos, pânico, destruição do lado de fora. Quando ele entrou, uma paz, harmonia no vestiário. E ele falou que foi o último dia do Antônio Oliveira. Então a tendência, cara, é que, pô, tivesse tudo ruim. E não tava. E aí falou de respaldo, de diretoria, dos líderes do elenco, da tranquilidade que ele teve para trabalhar, e a torcida, né, cara? A torcida que abraçou ele imediatamente, mas também porque ele correspondeu. A gente sabe que é uma via de mão dupla, né? A gente sabe que também tem essas coisas. E aí ele falou sobre, enfim, querer dar muito certo no Corinthians, sobre o seu começo difícil, né? Até que alguém faz uma pergunta sobre o seu pai. Aí quebrou, né? Aí quebrou. Seu Jorge de Souza, já falecido, e aí o Hugo cai em lágrimas, né, falando sobre a importância do pai, o quanto ele foi o seu herói, né, a sua referência de pessoa, e que acompanhava, esperando o ônibus no ponto, né, com ele, que acompanhava ele nos treinamentos, com toda a dificuldade que ele tinha, e que, de alguma forma, né, o pai dele sabia tudo o que viria depois, que de alguma forma ele sabia. E que a mãe, né, muito cristã, né, eles acabaram buscando essa resposta, né,
na religião. Foi uma entrevista muito, assim, em alguns momentos, não dá nem para dizer que foi pesada, assim, né? Porque ela teve esse tom de emoção, mas é bonito, foi bonito ver um ser humano ali, né? Completamente, cara, entregue ali, do tipo assim, tô realizando um sonho, tô abraçando essa ideia, essa causa aqui com unhas e dentes, porque quero ajudar minha família, quero ajudar esse clube, quero ajudar essa torcida. E revelou que agora é Timão de verdade, né? Como ele se identificou, como ele virou mais um louco do bando, como ele virou um corintiano, né? Na acepção da palavra. E aí, sobre os grandes momentos, né, que ele viveu, ele falou assim, se eu pudesse escolher um, eu já vivi grandes momentos, apesar do pouco tempo, os 3 pênaltis na Sul-Americana contra o Bragantino e tal, mas eu tenho certeza que ele não vai ser comparado o dia que a gente ganhar uma taça. Então é um cara que tem isso como objetivo, ele quer voltar para a seleção também, né, quer chegar nesse objetivo e conquistar títulos, né, que marca a carreira de um grande jogador. Sobre o Cássio, ele também falou que eles trocaram ideia quando o Cruzeiro foi jogar na Neoquímica Arena, né, ele não foi para o jogo e no vestiário eles acabaram trocando. Ele falou assim, pô, para mim, né, que sou mais jovem, que acompanhei o Cássio e tal, foi muito importante, né, ter essa troca ali e tal. Então, assim, o Hugo tá no lugar perfeito, ele estava na hora certa, no lugar exato, no momento certo dele, né, de maturidade, ele reconhece muito isso, né? Ele falou assim, pô, do jeito que vocês falam, parece que eu tenho 30 e tantos anos, eu só tenho 25. E realmente, ele é muito jovem ainda. E quando a gente pensa em longevidade para goleiro, e o Corinthians está trazendo um cara de 25 anos com essa capacidade técnica, né? Então dá para entender que ele pode sim ter uma vida longa no Corinthians. Muito, muito legal, todo o sucesso do mundo para o Hugo Souza, porque parece um moleque assim muito do bem e disposto a dar certo no timão. Falando sobre time e jogo, né? O Corinthians tem esse jogo contra o Criciúma no sábado, às 7h30 da noite. E o Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto é um fenômeno. Vou dizer um negócio para vocês. Toda vez que ele se machuca, os caras dão uma previsão dele voltar, sei lá, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, né? No caso da retirada da vesícula, por exemplo, quando ele teve aquele problema, ele sempre volta antes. Ele tem uma capacidade regenerativa, assim, que eu não sei, deve ser... Um dia eu vou perguntar isso para ele, né, se eu tiver a oportunidade de entrevistá-lo. Porque ele realmente consegue voltar mais rápido do que os demais. A lesão que ele teve, a muscular, ela realmente foi mais branda, né, uma lesão de grau 1B. Mas as informações é que ele até treinou em separado nesse último vídeo, né, e fotos divulgados aí pela Corinthians TV, juntamente do Maicon e do Félix Torres, mas são jogadores com um processo até diferente, né? O Maicon, poxa, teve uma lesão gravíssima no joelho, ficou muito tempo afastado, 7, 8 meses. Tá dentro de um processo aí do retorno. O Félix Torres teve uma lesão muscular um pouco mais séria, não se sabe nem se ele joga ainda esse ano. E o Yuri, mesmo tendo treinado em separado, era uma lesão mais branda, mas o boletim médico do clube informou que ele já estava no processo de transição para o gramado. E ele teria dito também que sábado ia estar em campo. Então, assim, como a gente está eu estou na madrugada aqui de quarta para quinta, tem mais uns 2 dias aí de treinamento, eu acho ainda que o Yuri pode ser relacionado pelo menos para esse jogo contra o Criciúma. E também o clube atualizou do Héctor Hernandes, né, que também a gente tinha uma ideia de que ele voltasse só no ano que vem, pouca gente fala dele, o espanhol, né, ele também jogou muito pouco, né, mas ele teve uma lesão no joelho também, que não é o rompimento do ligamento cruzado, né, um ligamento lateral, enfim, só para falar um termo mais técnico aqui, só que ele já está na transição também, já está trabalhando com o grupo, na verdade, então assim, ele pode ser relacionado daqui a pouco para esse jogo contra o Criciúma, se não no máximo para os 2 últimos jogos, para as 2 últimas rodadas. E aí, o que vocês acharam disso tudo aí? Hugo Souza, Yuri Alberto voltando, tem o Memphis aí, né, que fez uma visita na quadra da Gaviões da Fiel, muito legal isso, né, cara, a gente está falando de identificação com o clube, o próprio Hugo e o Thales Magno já estiveram na quadra da Gaviões, e agora o Memphis Depay lá, tocou instrumento e tudo, os caras fizeram cânticos para ele, muito legal, muito legal. O Memphis está vivendo ser Corinthians. E isso se reflete dentro de campo, né? Não tenha nenhuma dúvida disso. Nicola deu informação, não consegui confirmar essa informação ainda, né? O Verratti, né, que é argentino, tem 36 anos, né? 36 anos. Ele
né, vai fazer 37 em outubro do ano que vem, né, o Verratti, tá? Eu não consegui confirmar, mas é um jogador que é um jogador que o Ramon Dias gosta muito, né? Ajudou. O Verratti foi o Romero, né? O Verratti foi o Romero do Ramon no ano passado, né? Porque o Romero, né, para o Mano Menezes é o Verratti para o Vasco, porque o Verratti salvou o Vasco da queda no ano passado. Tudo bem que o Santos perdeu, o Vasco teria caído, né? O Santos perdeu em casa, na Vila Belmiro, na última rodada, pro Fortaleza. Por isso que o Vasco não caiu, né? Porque também parece que o Ramon Dias, o Emiliano, né? O Verratti, o Ramon, enfim. Eu acho o Ramon bem comum, tá? O Ramon Dias um treinador bem comum. E acho o Verratti um centroavante bem comum também, entendeu? O meu Corinthians, né? Não vou mentir para vocês, porque eu não minto, e também não vou ficar em cima do muro. O meu Corinthians de 2025 não teria nem Verratti nem Ramon, tá? Tudo bem que o Ramon ele tá com uma sequência boa aí, tá com moral, então a gente acaba aceitando, né? A gente acaba aceitando. Mas eu tenho uma desconfiança muito grande, tá? Com o Ramon Dias também. Mas o assunto é Verratti. O Corinthians quer um centroavante, tá? Vou até deixar aqui para vocês. O Corinthians mira a contratação de um camisa 9 para 2025. Pelo menos foi o que eu consegui apurar. Não consegui apurar a questão do Verratti, confirmar que esse 9 é o Verratti. Mas uma fonte me disse que o Corinthians quer um camisa 9. Tá? Por conta do Verratti, eu acabei, né, apurando essa questão aí do Corinthians buscar um camisa 9, tá? Aí o Corinthians mira camisa 9 para a temporada 2025. Eu, sinceramente, não entendo essa obsessão por um camisa 9, tá? Já que o Augusto Melo tem dado aí as suas entrevistas garantindo, né, a presença do Yuri no ano que vem. É que faz parte do jogo, né? Ele tá falando que não vai vender, que não vai vender. Enfim, eu também não dá para dizer, ó, queremos vender nosso centroavante. Então, mas não, o Yuri Alberto tem tudo para sair no ano que vem, chegando uma boa proposta. Agora, se for substituir o Yuri Alberto, né, no Corinthians, tem que ser por um jogador que tenha características semelhantes ao Yuri Alberto. E quem diria, né? Então, em relação ao Verratti, para mim se trata de um bom jogador, só que eu quero falar uma coisa para vocês. O problema do Verratti é o problema do Sérgio Ramos. E o problema... Quem mais? A maioria, né, dos reforços que se fala no Corinthians para 2025 é velhote. É velhote. Tipo Pica-Pau. O que é velhinho? O que é velhinho? Não é o Pica-Pau? Não, perna longa. Desculpa, tô mal de desenho. É o perna longa. O que é velhinho? O que é velhinho? Assim, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado para não envelhecer demais esse time do Corinthians para 2025, velho. Entendeu? Esse é o problema, tá? Então, o Verratti está sendo falado, foi o Nicola que deu, eu não consegui confirmar a informação. Eu tenho informação do Roleiser, amigo. O Roleiser, o Corinthians tem interesse. Se vai comprar, outra história, tá? O Corinthians tem interesse no Sérgio Ramos? Tem interesse. Tem interesse. Lucas Veríssimo? Tem interesse. Tem um monte de jogador que eu sei que está na lista de reforços do Corinthians. O Verratti eu não sei. Mas do jeito que o Ramon, né, gosta lá do Verratti, eu não duvido não, velho. Tá?
É isso aí, nação corintiana! Salve, fiel torcida! Abençoadas e abençoados, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. Corinthians mirando o reforço galáctico para a próxima temporada. E se trata de 2 argentinos. O primeiro, todo mundo já conhece, inclusive é indicação do técnico Ramon Dias, que é o Pablo Vegetti. Muito bom de bola, centroavante nato. A única questão é da alta idade. O jogador já tá indo para os seus 38 anos, né? Então, assim, só que é um grande fazedor de gols. O Pablo Vegetti, inclusive, salvou o Vasco de não voltar para a segunda divisão e é um jogador que o Ramon Dias vem pedindo para a diretoria corintiana. O segundo nome, que essa aí é a prioridade para a próxima temporada, é esse que vocês estão vendo na tela. Benjamin Roleze, ex-Estudiantes, ex-River Plate e hoje joga no Benfica, está em baixa, né, no time português. E o Corinthians acredita que esse jogador poderá render muito com a camisa do Timão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, essas 2 contratações são contratações para parar o aeroporto. Pablo Vegetti tem uma alta idade, né? Tem uma idade avançada, só que o cara sabe fazer gols, o cara se cuida, o cara corre o campo todo, um cara que se dedica. E assim, toda hora a bola chegando, né? Nesse time do Corinthians, a probabilidade dele ser um artilheiro na próxima temporada é gigantesca. A mesma coisa o Benjamin Roleze. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu só acho assim, Corinthians vai fazer o que com o Igor Coronado? Pagando 2 milhões de reais por mês. Vai investir em outro meio campista? O que vocês acham? Não seria melhor investir, né, dar mais oportunidades ao Igor Coronado? A diretoria do Ramon Dias não gosta. O presidente tem, nós pagamos 2 milhões de reais por mês. Esse cara tem que jogar, tem que dar mais oportunidade ao Igor Coronado, né? Pensar em outro meio campista. Já tem 2, Rodrigo Garro e Igor Coronado. Né? Tem um Carrillo que pode fazer aquela função, né? O Memphis Depay joga um pouco mais avançado. Então, assim, o Corinthians tem uma folha salarial altíssima. O que vocês acham? Seria uma boa investir no Benjamin Roleze ou dar mais oportunidades ao Igor Coronado? Deixa aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiel torcida, tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!